Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Jesus é a verdade, é a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, né? Ou seja, habitou nessa terra como um ser humano, mas sendo o próprio Deus. E é a palavra, né? Senhor é que nos dá as instruções, o poder, a graça, a misericórdia, a bondade, tudo vem da parte do Senhor, através da sua palavra. Então, esse programa aqui é exatamente para pregar a palavra de Deus, né? A finalidade é pregar a palavra que liberta, a palavra que incentiva, que verdadeiramente salva. Então, nós estamos aqui exatamente para isso, né? E vamos sempre fazer isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 1, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, aí é você que vai considerar, né? Então, sabemos que quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ele passa a crer. Porque Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que o crer, ou a fé, vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você vai a um seminário ou em qualquer uma palestra, assim, que ensina alguma coisa, alguma profissão, então você sai de lá estimulado, ou seja, você é estimulado a fazer aquilo lá. Então, com autoestima naquilo, né, que ouviu aquela palestra a respeito daquele assunto, né? Então, da mesma forma, a palavra de Deus é para estimular você, né, crescer a autoestima, a confiança no Senhor, acreditar na salvação, acreditar que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, nunca vai se acabar para conosco, porque o Senhor ele não muda, nem para maior nem para menor. Como ele mesmo disse, eu sou o ômega e o alfa, o princípio e o fim, né? Não existe Deus antes de mim e muito menos depois de mim haverá Salvador. Então, nós estamos aí nas mãos do Senhor. Ele, se você aceitar Ele como Salvador, aceitar a palavra como instrução da tua vida, como poder, né, que vem da parte do Senhor para te salvar, você se salvará. Aí você vai ser beneficiado, né? Vai ser agraciado pelo Senhor. Mas se você não receber a palavra, o prejuízo fica para você mesmo, né? Você que perde a salvação, o Senhor Jesus continua a mesma coisa. Então veja que quantas pessoas não já se perdeu de Adão até hoje. 6.000 anos aí que existe o homem. Quantas pessoas não foi para o inferno, não perderam a salvação porque não quiseram aceitar Jesus como Salvador, ou seja, o Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus que criou o céu e a terra. E sempre as pessoas conhecem. Entenda, nunca, a Bíblia diz que naquele dia Deus não vai ter nenhum por inocente, ou seja, Ele se revela, o Senhor se revela às pessoas independente de como sejam, né? Então Ele faz as pessoas entender que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A carta aos Hebreus diz que é necessário que nós venha crer, né, que Ele existe e que é galardoador.
ou seja, recompensador, salvador daqueles que o amam, que o buscam, né? Então veja aí que a palavra que foi pregada para Adão continua sendo pregada. Você vê o apóstolo Pedro, o apóstolo João, ele diz na sua carta que, olha, eu não vim trazer aqui mandamento novo. Eu estou aqui levando para você aquilo que já foi falado dentro do tempos antigos. Então, Deus, ele é o mesmo. Quando você vê a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não vá pensar que isso vai envelhecer, no sentido de perder a validade, de mudança, né? Vai ter umas mudanças aí, ou mudou de um dia desse para cá. Tem gente aí que diz que a Bíblia envelheceu. Mas quem envelheceu foi a mentalidade dele, né? Não existe isso, irmão. Isso é coisa diabólica. Deus, ele é o mesmo, ou seja, para ficar melhor para você entender, a palavra é a mesma. Ontem, hoje e eternamente. É você considerar que Deus é o único salvador da tua vida, considerar ele como primeiro na tua vida. Como é esse primeiro? É você obedecer primeiro a Deus para depois você mesmo e os homens. Então, prioridade é o que Deus diz, não é o que tu pensa, não é o que tu quer fazer. A prioridade é a palavra. A palavra que vai determinar se eu posso ou não posso. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixo me levar por nenhuma delas, disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Então veja que eu, depois de ter Jesus na vida, eu não posso achar alguma coisa. Ah, eu acho, eu penso, talvez seja assim. Não. Eu tenho que dizer, olhar para a Bíblia e dizer, não, Deus está dizendo que é assim. Aí está certo. Então veja que é desse jeito, é preciso a gente entrar na realidade, né? E saber que o Senhor, ele quer salvar. Mas se você não quer, faz o quê? Vai aparecer um doido aí que vai querer. Um doido humanamente falando, espiritualmente falando, um sábio, né? Então veja que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, seja louco para que seja sábio. Então é exatamente o que eu estou falando, né? Então você é chamado de doido, de louco pelo mundo, pelo povo aí que faz o que quer da vida, que não tem regra, mas para Deus você é sábio. Então, é assim que nós devemos nos comportar diante da face do Senhor. Aí você vê que Caim, ele rejeitou isso aí, né? Ele não quis obedecer a Deus. É o que o diabo sempre coloca na mente das pessoas, uma certa revolta contra Deus, né? Como que Deus seja culpado dos seus pecados. Então, é nós que pecamos e nos afastamos do Senhor. Quando nós obedecemos, nós nos aproximamos dele. Nós somos agraciados pelo seu poder. Somos participantes da herança do reino do céu. Então, aí o poder de Deus entra a nosso favor e assim nós seremos salvos. Não somente a salvação eterna, mas estamos falando de coisas terrenas também. Nós somos abençoados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, quando fazemos a sua vontade. É o caso do Caim, que foi o contrário. Você vê que Abel, ele perdeu a vida porque era justo, não foi porque ele era ladrão. Não foi porque ele fez alguma coisa para Caim, tomou algumas coisas dele lá, emprestado e não pagou, ou era ruim. Pelo contrário, ele era justo e ele foi
é visto de forma mal pelo Caim. Não concordou com ele, Abel não concordou com a rebeldia de Caim. Você vê que, pelo que está escrito na Bíblia, dá de se entender que Caim vivia revoltado com Deus. E quando ele foi oferecer sacrifício, que Abel ofereceu o melhor sacrifício, diz em Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, ele ofereceu o melhor sacrifício e por isso foi recebido, foi aprovado, né, por Deus. Então Caim ofereceu um sacrifício revoltado, você vê pelo que está escrito. Quando Deus diz, por que decaiu o teu semblante? Se tu fizer o bem, não te será aceito. Mas se tu fizer o mal, o pecado está diante de ti. E o teu desejo é para ele, mas tu terás domínio sobre ele. Tu pode dominar isso aí, rapaz. Se apegar a mim, se você buscar em mim, você tem armas para lutar contra o pecado. É isso que Deus quis dizer. Então você vê que ele se revoltou contra o próprio irmão, né? Porque ali, quando você se revolta contra Deus, irmão, aí você perde o controle. Né? E aí o inimigo toma conta do seu coração, como diz na carta, me parece que é a carta de Pedro, né? A carta universal do apóstolo Pedro, ou é Tiago, né? Que fala a respeito de Caim, que o coração dele era do maligno. Né? Então veja, ele permitiu que o inimigo tomasse conta do seu coração, da sua mente. E ele foi se revoltando cada vez mais. Quando ele falou essas coisas para Deus, lá depois matou o seu irmão. E na hora de Deus cobrar isso dele, ele falou com Deus se o pecado era tão grande que não pudesse ser perdoado, no sentido de viver na terra. Agora tu me expulsa da terra e da tua face. E Deus disse que não. Ele disse, porque quem olhar para mim vai me condenar. Então ele disse, Deus falou para ele, aquele que matar Caim será 7 vezes condenado. Então veja que na terra tudo certo. Você pode viver revoltado contra Deus e você vive no meio das pessoas. Você tem o sol, tem as estrelas, a lua, tem a chuva, né? Tem a terra para plantar. Quando você vai ver a parábola do filho pródigo, é exatamente isso aí. Porque Deus, ele fez a terra e deu aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra ele fez e deu aos filhos dos homens. Então, veja que na terra você é o filho de homem, não é filho de Deus. Ele deu para o filho dos homens. Então é para tudo que é filho de homem, criatura de Deus. Não é o filho de Deus. Então, o filho de Deus é diferente, ele obedece ao Pai. Criatura ou filho de homem é qualquer um. Agora, a aprovação de Deus é que está. Então você vê que quando Caim falou dessa questão aí, ele disse que na terra ele podia viver, e não podia o homem condenar ele porque ele matou Abel. Condenar no sentido de não viver na terra. Agora, ir para o céu é que está. O filho pródigo, ele pediu a sua herança. A parte dele que cabia a ele. Ali é como que o pai é Deus, tem os outros filhos, né?
E tinha aquele mais novo lá que pediu a sua parte. Ou seja, a parte que eu tenho na terra, foi me dado por Deus esse direito. Qualquer pessoa, qualquer filho de homem tem um direito de viver na terra. E eu posso fazer o que eu quero da minha parte. É isso que a parábola quer dizer. Então, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam, ou seja, constroem vida, né? Claro. E Paulo acrescenta ainda o que eu já falei agora há pouco, todas as coisas me são lícitas. Ele puxou para ele mesmo. Mas eu não deixo me levar por nenhuma delas. Então veja que eu posso fazer o que eu quero. Agora, eu vou prestar conta do que eu fiz. Aquela parte que foi me dada, o que tu fez com aquela parte que eu te dei? Ah, eu adorei homem, eu adorei o diabo, fiz o que eu quis, não obedeci o dono, aquele que me deu, que me entregou a parte, que é o próprio Deus. Não dei glória a ele, vai para onde? Para o inferno. Então é isso, o filho pródigo, ele pediu, me dá a minha parte. Eu não quero nem conversa de viver com vocês aí, nessas religiões aí de vocês aí, essa loucura aí de obediência, não, me dá a minha parte. E ele foi e gastou do jeito que ele quis, na prostituição lá. Mas quando ele viu que ele estava no inferno, comendo com os porcos, que significa demônios, ali no Velho Testamento, quando você vai ver esse lado aí, significa uma coisa imunda, aí você vai ver que Jesus fez essa comparação exatamente porque ele era considerado ali na lei de Moisés exatamente como uma coisa imunda, como uma coisa que os judeus jamais podiam se misturar. Então, aí ele comparou que ele estava ali alimentando, quer dizer, alimentando uma coisa imunda, uma coisa que jamais poderia, né, até conviver, imagina alimentar. Então você vê que ele estava no próprio inferno. Quando lhe faltava, ele desejava comer as bolotas, o que dava para o porco, e não tinha. E não era permitido. Aí ele caiu em si. A Bíblia diz que ele refletiu, ele voltou atrás, ele se arrependeu, se converteu. Sabe o que é você voltar atrás e pegar outro caminho, que aquele está errado? É exatamente se converter, se arrepender do que fez de errado, do que está fazendo errado. Então veja aí que ele, o que ele disse? Caiu em si, se arrependeu e disse: olha, o meu pai, agora mesmo ele tem vários funcionários e eles estão tudo com o estômago cheio, comendo bem, e eu, sendo filho, estou passando por essa situação. Aí ele caiu em si de arrependimento e disse: o que eu vou fazer? Eu vou voltar para minha casa, vou lá ter com meu pai, e chegando lá eu digo a ele: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Por isso te peço, me recebe como um dos teus empregados. Aí é arrependimento, irmão. Sabe aquela coisa de você cair em si e ver que tem um Deus que criou todas as coisas, que te deu uma parte, mas que é para você conviver com Ele, não é para você rasgar esse pedaço e se separar, que é o caso do diabo. Lúcifer foi criado por Deus, um anjo, para adorar a Deus, não foi para rasgar o reino, ficar com a parte do reino. Não existe como.
Eu acabei de falar já 2 vezes nesse programa, vou falar outra vez. Ômega e alfa, princípio e fim, começo e final. É. O primeiro e o derradeiro. Então não tem outro reino, é só um reino só. Então o diabo quer outro reino. Ele quer criar outro reino. Ele diz que vai ser o rei de um reino aí. Não vai. Ele quis rasgar o reino. Não vai ter. É o caso do filho pródigo. Ele achava que ia se dar bem. Não, eu vou fazer. E às vezes você pensa assim. Você está pensando de você criar um reino para ti. Você dominar Deus. Deus ter que mudar alguma coisinha para apanhar você. Sabe aquela coisa? Não, vou fazer assim que Deus vem correr atrás de mim. Vai não. É você que tem que correr atrás de Deus, irmão. Então não adianta você fazer biquinho, fazer aí se revoltar contra Deus, porque quem vai perder é você. Eu sempre digo para deixar as coisas claras, para você não pensar que Deus é ruim, querer condenar Deus. Sabe que Deus está pronto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e vir abrir a porta, eu entro na sua casa. Cearei com ele, ele comigo. Ou seja, eu quero conviver. Agora é no meu reino. Não existe outro reino. Aí é do meu jeito. Se alguém ouvir minha voz. Se não ouvir, não entra. Simplesmente não entra e você não tem Deus. Então, o que você recebeu de Deus, a concepção no ventre da tua mãe, nasceu, está de pé, para dar glória a Deus, irmão. Comprou uma bicicletinha, dá glória a Deus. Arrumou um emprego, dá glória a Deus. Tem aí um sonzinho, bota aí para tocar, rapaz. Faz as coisas que agrade a Deus. Lê Bíblia, conheça quem é o teu Deus. Porque se não conhecer, tu não vai ter Deus. Não vai ter. E aí quem é que você fica? Como um rebelde, como os anjos caídos, o diabo e seus demônios. Você vai ficar na mesma situação, não fica diferente. Não adianta, irmão, conversa fiada. Não adianta promessa de homem, conversa de que, mas assim, assado e cozido, não vai atrás. É isso aqui, é Bíblia. Não adianta, irmão. Né? Você vê que o diabo estava lá e foi jogado fora, porque se revoltou. Agora, quem está na terra, no caso do Caim, foi? Não. E nem vai nenhum. Não adianta. Então, é você se sujeitar. O caso do menino lá do filho pródigo, maravilha. Por quê? Porque ele caiu em si. Dá até, parece aí, com o rei Nabucodonosor, que foi pregado para ele, Daniel pregou para aquele homem, mostrou ali Cedraque, Mesaque e Abednego, aquela história lá da fornalha ardente. Foi uma prova assim para aquele homem acreditar em Deus, saber que existe um Deus que defende o seu, mas ele, mesmo assim, ele não se arrependeu, e foi. É como nós somos teimosos. Mas no final da história, como aquele homem tinha poder mesmo, e Deus resolveu, antes mesmo até, de dar poder a ele, que o próprio Daniel disse que foi dado poder para ele, até os animais da terra estavam na mão dele, todo o poder era um tronco de árvore que chegava aos céus. Então o próprio Deus disse, o meu servo Nabucodonosor. Porque somos mesmo, não tem como, se você obedece, se não obedece, é sempre. Porque não tem nada que não venha de Deus. Aí quer dizer que essas matanças, esse povo que mata os outros, que são rebeldes, a vontade de Deus? Não é a permissiva. Ou seja, é a permissiva, não é a vontade plena. Então veja que nada acontece que não venha da parte de Deus. Agora você procura o mal, Deus permite que tu viva no mal.
permite, permissiva. Vontade permissiva. Eu permito, não é a minha vontade. A vontade é que tu me obedeça e viva. Me escute e viva. Escuta as minhas palavras e vive, rapaz. Agora, se tu não ouvir, tu morre. Tu é condenado. Então, veja, aí a vontade plena é exatamente essa. Me escuta. Escuta o Deus teu único que salva. Único. Então, veja, irmão, não tem como. Aí Nabucodonosor, Deus resolveu salvar ele mesmo, apertou ele. Claro que tem gente que não tem jeito, tem gente que não quer. Quanto mais você aperta ele, mais ele tem raiva, mais ele se revolta contra Deus. Então veja que ele foi levado 7 anos para o mato, endoideceu. Deus mudou o seu coração. O que é isso? Mudou a mente dele. De que ele começou a comer capim como os boi, como os jumentos montês. Foi para o mato. Criou as unhas, ficou como unha de águia. 7 anos. Aí o que ele disse? Aí voltou os meus sentidos voltaram. Aí é o caso do filho pródigo que caiu em si. Ah, rapaz, sabe que eu estou errado? Aí do mesmo jeito veio Nabucodonosor e disse, aí voltou os meus sentidos, ou seja, eu fiquei doido, aí voltei a ficar sã da mente. Aí foi restituído o meu trono. E eu, Nabucodonosor, reconheço que existe um Deus nos céus, ou no céu, que é sobre todos os reinos da terra. Acabou, irmão. Se converteu. Então é assim, não adianta você ficar revoltadinho. Ah, porque se Deus quiser, é desse jeito. Não quer. Pronto, não quer. Não vá pensar que Deus está atrás de voto. Tem uma palavra que cobre isso aqui, que fala, que dá de você entender como é o Senhor. Quando João Batista pregava no deserto, está escrito ali em Mateus capítulo 3, versículo 9, 7, 8, 9, ele diz, raça de víboras, raça de cobra, de demônios, é isso aí. A palavra que ele quis dizer é exatamente isso. Quem vos ensinou a fugir da ira futura, escapar do juízo de Deus? É isso aí. Aí ele diz no próximo versículo, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, eu tenho que produzir em mim um arrependimento. Ou seja, uma mudança de trajetória, uma mudança de sentido, ser transformado, os meus sentidos. É o caso do Nabucodonosor, que foi falado, que voltou o meu sentido. Caiu em si o filho pródigo. Eu tenho que cair em si e ver quem eu sou, examinar a mim mesmo. E permitir que Deus me julgue, a palavra me julgue. Então, veja aí que ele diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, preciso produzir em mim arrependimento. Sempre arrependendo, melhorando, pegando o caminho de vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. É preciso. Aí ele diz no próximo versículo, lá, o João. Não pressumais de vós mesmo, temos por pai Abraão. Porque Deus pode fazer destas pedras filhos a Abraão. Então veja que não adianta você dizer que é filho de Deus sem ser.
Não tira da tua cabeça uma ideia de que é porque tu acha que é. Você tem que obedecer a palavra para ser um filho de Deus. Viver na obediência do Pai. Sabe aquela coisa que tu permite, tu escuta, quando tu está fugindo, o Pai vai lá, puxa nas tuas orelhas e traz para cá? É isso aí. Permitir que Deus te chame a atenção. Te exorte. Te conduza pela palavra. Açoitando mesmo. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Deus corrige a quem ama e açoita aquele que recebe por filho. No próximo versículo 7. Se aceitais a disciplina, Deus vos trata como filho. Por que filho há quem o pai não corrige? No próximo versículo 8, diz: mas se estáis sem disciplina, ta qual todos são feitos participantes. Não tem lei, você vive do jeito que quer. Não, do jeito que os homens dizem, que tu pensa, está sem disciplina, do qual todos são feitos participantes. Tudo faz o que quer, como os homens querem. Sois então bastado e não filho. Bastado. É o caso do filho pródigo. Pegou a herança, foi-se embora, é bastado. Vai para lá, já tem o teu. Gastou tudo. Se ele não se arrepende, não voltava nunca. Se arrebentava para lá. Mas ele se arrependeu. Vou lá, eu quero ser tratado como... Eu já peguei minha herança, eu já peguei minha parte, eu não sou mais filho. Mas eu vou voltar lá e vou trabalhar como um empregado do meu pai. Ora, eu vou acabar, foi o que aconteceu, dele se arrepender e voltou como que seja um desviado, volta, e foi recebido como filho. Ele queria ser o mesmo empregado, mas ele foi recebido como filho, porque Deus é bom. Se arrependeu, ele abraça. Então veja que o filho pródigo, ele foi recebido com festa. Foi dado roupa, foi dado calçado, foi dado anel. Exatamente foi adornado outra vez, como os outros também. Então é uma coisa assim que nós precisamos pensar. Não presumais de vós mesmos, temos por Pai Jesus Cristo. Temos por Pai o Deus Jeová, o Deus da Bíblia. Tirei da minha cabeça isso, mas eu não faço nada para que isso fique comprovado. Tem que ter evidência. A evidência é o quê? Você se congrega, você tem pastor, tem um cajado, está debaixo de um cajado de um pastor, de uma autoridade humana mesmo. Ou você acha que é um anjo que vem e que comanda as igrejas, as congregações? Não, já é homem. É dado autoridade ao homem, para que o homem conduza as nossas vidas. Debaixo de uma autoridade, uma obediência ali, tem uma doutrina, né, que também organizada pelos homens, ou não? Como que não tem? Então, biblicamente, é claro, dentro da Bíblia ali, que não venha fugir da Bíblia, mas uma organização, uma cobrança, né, que venha com ordem e decência. Então, as coisas de Deus é com ordem e decência, no sentido humano. Então, não é com indecência nem com desordem, né? Desordenado de qualquer jeito, não existe isso. Tem gente que diz que é crente, mas não se congrega, não vai numa escola bíblica, ele não procura se interessar por isso, se interessar pela palavra de Deus. Como é que eu vou ser médico se eu não vou na escola? Que médico é esse? Nunca estudou? Não, nunca fui em sala de aula. Não é médico, irmão. Não adianta. Então, se eu preciso me sujeitar a uma faculdade, as coisas todas, estudar não sei quantos anos para ser um médico, para mim entrar no céu, ser um filho de Deus, um herdeiro do reino de céu, eu não tenho autoridade nenhuma sobre mim. Eu não estou debaixo de uma autoridade, de um cajado dado por Deus,
uma autoridade dada por Deus a um homem para me conduzir. Como é isso? Até um dia desse eu estava falando com uma pessoa, e ele dizendo, eu não tenho negócio de pastor comigo não, meu negócio é Jesus, eu sirvo a Jesus. Eu digo, quem atravessou o Mar Vermelho ali, abriu o Mar Vermelho, o pessoal atravessar, foi Jesus, né? Foi Deus. Estava lá um anjo, aí tocou na água, a água abriu. Foi Moisés, rapaz. Deus dá autoridade a um pastor, a uma pessoa para conduzir um rebanho. Quando eu estou debaixo dessa autoridade, eu me dou bem. Ainda que esse pastor acabe errando, é problema dele. Ele com Deus, ele briga lá. Ele se reconcilia ou se afasta e vem outro. Né? Aí eu estou ali. Eu não vou seguir uma coisa errada, aí tudo bem. Então é assim que funcionam as coisas, irmão. Não adianta você ficar revoltadinho, né, com Deus. E estou falando aqui de uma coisa, até eu escolhi aqui, a parábola do trigo e do joio. E eu nem li ainda, mas eu vou ler aqui, para você entender. O que eu preguei aqui é exatamente nisso. Tanto aquele que está se congregando, é fiel, está trabalhando ali, lutando para ser um crente verdadeiro, que todo mundo erra, mas o importante é lutar para não errar, não concordar com o erro. Você debaixo da autoridade do pastor, lutando para ajudar o pastor, ajudar o rebanho, em vez de bater em ovelha, você ajudar a tocar as ovelhas, é assim. Então, e você acaba se entristecendo por ver as pessoas, aquele lobo, no meio das ovelhas, dizendo que é ovelha. Né? Então, vestido de ovelha, mas é um lobo. Então, você se entristece muitas vezes com isso, que é o joio, no meio do trigo, mas nós precisamos suportar isso aí. Porque quando nós olhamos o próprio Deus falando para Caim, ele disse, não, fica tranquilo, fica na terra aí. Ficou no meio dos homens, se afastou dos crentes. E que ele foi para outra cidade lá, largou os pais dele, que era crente mesmo. Não, aqui não dá mais de ficar. No meio de nós, não. Matou teu irmão, tu é maligno, rapaz, cai fora. Quer dizer, nasceu Sete, a própria Eva colocou esse nome dizendo, Deus me deu outro filho no lugar de Caim que, melhor dizendo, no lugar de Abel que Caim matou. Ou seja, ela não disse, o meu filho Caim matou meu filho Abel. Não, ela chamou de filho, me deu outro filho no lugar de Abel que Caim matou. Então Caim é maligno, vai para lá. Ele foi para outro lugar. Mas é na terra, está aí, ó. Não saiu da terra. Aí você vê Jesus escolheu 12, um era um diabo, ele que disse. Eu escolhi vocês os 12, eu escolhi. Mas um de vocês é um diabo. E ele não tirou do meio, pelo contrário, até deu um cargo para ele, que era o tesoureiro. Ninguém tinha cargo, ninguém. Os 11, nenhum tinha. Mas ele, o único cargo que tinha, que precisava ter um tesoureiro no meio deles, para guardar o dinheiro, ele deu para ele para que depois não viesse ter desculpa de dizer que traiu Jesus por 30 moedas de prata, porque estava sem dinheiro para comprar remédio ou comida, alguma coisa assim. Então, Deus, ele prova mesmo, irmão. Ele expulsou, de alguma forma, ele expulsou o Judas Iscariote? Não. Então, ele suportou ali. Então, nós precisamos suportar. É para você que está triste no meio de uma congregação que tem um bocado de joio lá no meio. Fica quieto, na tua. Serve a Deus e vai para o céu. E você que é joio, irmão, rapaz, dá um jeito de se tornar um trigo. Para você não ir para o inferno. Parece igualzinho um trigo, mas não é. Precisa ser trigo. Não pode ser joio, porque parecido não vai para o céu. Você que
pensa de você mesmo que é um filho de Deus? Não, vai para a Bíblia ver se é. Ah, não sou não. Aí depois se torna um filho, rapaz. É isso aí. Precisa ter isso aí. É preciso você mesmo correr atrás da tua própria salvação, né? Então vamos ler aqui Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. E o versículo 24, que vai até o 30. É exatamente a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Versículo 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Versículo 28. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Versículo 29. Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa, dirai aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Está vendo aqui, irmão? Deu de entender direitinho? Então, aquele que é servo de verdade, que é trigo, continue ali. Não adianta o pastor ou alguém do meio da congregação querer arrancar. No Salmo 1 e o versículo 5, diz que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Mas me parece que eu vou ver aqui para não dizer errado, mas me parece que é o 5. Então, irmão, não permanece na congregação do justo, porque ele é arrancado, né? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, ou seja, eles não vão ser absolvidos no juízo, né? Nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, deixa que Deus tira. Se é em vida, ele muitas vezes tira e muitas vezes morre e vai para o inferno. E é uma coisa que ninguém quer, nem, principalmente o Senhor Jesus não quer. Mas não é o querer nosso, é o querer de... Quer dizer, é o querer nosso mesmo, é você que escolhe. Se a pessoa não quer, está ouvindo a palavra todos os dias, não se converte porque não quer. Não se torna trigo porque não quer. Mas você que é trigo, irmão, segura firme. Fica com o teu pastor, porque depois será colhido primeiro o trigo, primeiro o joio. Você viu aqui na parábola. Primeiro o joio, é amarrado, feito molhos assim, uns feixes, e é lançado no fogo, no inferno.
E o trigo recolhido para o celeiro, para o céu. Está vendo aí? Então eu preciso fazer a minha parte. Isso entristece a gente. De olhar, enfraquece, fere a igreja. O lobo, no meio, de vez em quando dá uma dentada numa ovelha, vai ferindo ali o corpo de Cristo. Mas não mata, não. Então nós enfraquecemos muitas vezes, olhamos, desanimamos. Poxa, o que estão dizendo de mim também, porque fulano faz isso, todo mundo está sabendo, pensa que eu faço também. A gente fica pensando em várias coisas. Mas vamos continuar firme com o Senhor. Sustenta esse negócio. Se você não é crente ainda, mas se agarra, irmão. Se converta. Confie no Senhor. Comece a andar na palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Que aí você será salvo. É isso aí. Então, você vê que o maligno vem e ele atrapalha. Ele coloca pessoas no meio da congregação para atrapalhar o justo. O joio é exatamente isso, ele é semelhante ao trigo. Olhando, tu nem faz diferença, mas quando vai ver não tem semente, não presta para nada. Não faz pão, não faz nada, não tem alimento. E esse é o que atrapalha, porque ele vem para tirar você da base, tirar você da palavra. Falar mal do pastor, inventar moda, pregar heresia, que é para você ir se desestruturando. Mas você tem que ser sábio, você tem que estar ali firme na palavra. Não permitir, começar já a entender quem é joio e quem não é. Se ajuntar com o trigo e não com o joio. Não fica debaixo, porque o trigo ele quer, o joio ele quer cobrir o trigo para que não tenha luz, não tenha ali a revelação da palavra. Mas você sempre sobressai, você sai debaixo dele, você se desvia dele. Precisa disso, essa habilidade, sem precisar arrancar. Mas uma habilidade de se defender. É isso aí que nós precisamos fazer nas nossas vidas, né? Que Deus venha abençoar, principalmente nesses dias que estamos vivendo, na tecnologia. Porque entenda, assim como humanamente falando, abriu-se uma janela, uma luz, para você ver à tona o que estava escondido, no sentido natural. Você vê que hoje você sabe milhares de coisas que você não sabia, estava escondido, principalmente no mundo político. Escondido, intocado debaixo dos tapetes. E agora descobriu tudo. Ninguém faz nada mais escondido, porque está sendo revelado no sentido humano mesmo. E assim também vem aquilo que não é bom. Porque todo mundo hoje é pregador, inventa uma moda aí, pregando heresias, dizendo coisas nas redes sociais, você vai atrás disso aí e você se perde. Então tome cuidado, não entre em qualquer redemoinho aí com vento, qualquer vento de doutrina, não. Fique na doutrina dos apóstolos, né, que veio do Senhor Jesus. É isso aí. E assim você será salvo. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse programa, por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado de pregar a sua palavra, ouvir a sua palavra, que eu prego para você e para mim também. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela tua bondade e misericórdia. Abençoa, meu Deus, a cada um que nos assistiu durante esses minutos, que o Senhor possa trabalhar no seu coração, na sua mente, fazer ele compreender a necessidade que tem dessa aproximação do Senhor. Sem o Senhor não existe salvação. Abençoa, Pai, ajuda, dando saúde e prosperidade a cada um, abrindo a mente para compreender que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Ser com eles em tudo e em tudo nós damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.